Quando o Tsunade soca o Susanoo do Madara, Madara reconhece a força dela após presenciar ela quebrando o Susanoo. Afinal, ele nunca tinha visto isso antes. No mesmo momento, Madara também destaca a velocidade do Raikage, que já tinha pressionado Madara e mandado ele para longe todas as vezes que o Raikage acertou Madara devido à sua imensa velocidade. Isso significa que Madara só os reconheceu, pois anteriormente se demonstraram superiores a ele nessas áreas exclusivamente, o que é extremamente normal. Mesmo sabendo que Madara e Hashirama eram poderosos, isso não significa que eles sejam superiores a todos os ninjas em todos os aspectos. Por exemplo, não vou analisar isso agora, mas digamos que Hashirama seja mais poderoso que Gai, Shisui e Shikamaru. Mesmo se isso for um fato, isso não vai significar que especificamente no Taijutsu, Hashirama seria superior ao Gai, assim como Hashirama não seria superior ao Shisui em Genjutsu e nem seria superior ao Shikamaru em inteligência. É importante entender isso. E voltando para o Madara, destacar a característica de um ninja quando o mesmo se apresenta superior a ele nesse quesito é uma característica do personagem Madara, tanto por causa da personalidade dele quanto por causa de artifício do autor. Irei explicar, mas para não restar dúvidas, Madara foi assim em todos os momentos. Antes da Tsunade liberar o selo Byakugou, Madara zombou da técnica dela, que estava muito abaixo do Hashirama. Como ele já tinha Hashirama como referência, então qualquer outra coisa abaixo disso seria irrelevante para ele. Mas após a liberação do selo Byakugou e ver o nível regenerativo da Tsunade, Madara a comparou com a técnica de cura do Hashirama, ou seja, ele havia acabado de reconhecê-la após presenciar tal poder. Uma prova que Madara só destaca a característica de um ninja quando ele reconhece após presenciar tal poder. Contra os Kages, após presenciar um poderoso movimento em conjunto dos Kages, Madara os reconhece e só ali ele decide usar o Susanoo perfeito por reconhecê-los, assim como ele mesmo destaca. Contra Gai, Madara o declara o melhor em Taijutsu após tomar uma surra do Gai em Taijutsu. Contra Sasuke, tanto Madara quanto Sasuke adquiriram técnicas especiais com o Rinnegan, sendo o Limbo para o Madara e o Ame no Tejikara para o Sasuke. Sasuke entendeu o funcionamento do Limbo antes do Madara começar a entender o Ame no Tejikara. Isso fez com que o Madara reconhecesse o nível analítico do Sasuke, pois o mesmo foi mais veloz que ele. Naquela batalha, Sasuke também surpreendeu Madara todas as vezes em que Sasuke usou o Ame no Tejikara, sua técnica de teletransporte, e também partiu Madara em dois usando a pura velocidade. Isso fez com que Madara reconhecesse a velocidade do Sasuke, ou seja, Madara só elogia ou destaca a característica de um ninja quando esse ninja se mostra no mínimo equivalente a ele, ou até mesmo superior no aspecto específico que está sendo destacado por ele. Como eu falei, isso acontece tanto por causa da personalidade do Madara, mas também como um artifício do autor para mostrar o quão poderoso é o outro personagem. Por exemplo, Kishimoto estabeleceu que Madara era poderoso, então tínhamos esse fato, e justamente por isso, se Kishimoto aplica o Konohamaru falando que Tsunade é forte, não teria o mesmo peso do que colocar o Madara destacando a força dela, entende? Madara é usado algumas vezes pelo autor para estabelecer o quão poderoso é o seu adversário. Caso contrário, não teria peso ele declarando o Gai como mais forte em Taijutsu. Isso também acontece no oposto. Por exemplo, quando o Sasuke usa o Amaterasu no Madara e o Madara zomba do poder do Amaterasu, essa cena só é incrível justamente por sabermos o poder do Amaterasu. O Kishimoto poderia ter usado qualquer técnica ali, mas o fato dele ter escolhido o Amaterasu prova que o Amaterasu de fato é poderoso, e ele usa o Amaterasu justamente para mostrar que o Madara é brabo. Se você desconsidera o poder do Amaterasu, você tira todo o peso da cena. O Madara não superou o Amaterasu porque o Amaterasu é fraco. Não, é justamente pelo Amaterasu ser poderoso que o Kishimoto escolheu essa técnica para esse momento, o que torna ela incrível. Todos esses momentos em que o Madara destaca o nível de alguém, é o autor nos mostrando o quão poderosos são esses personagens, e é importante dizer que isso não precisa ter lógica. O que importa é a intenção do autor, o que o autor quer nos dizer, nos mostrar. Após parar o Edo Tensei e cancelar o possível ataque final do Madara nos Kages, Kishimoto, o autor de Naruto, aplica uma frase do próprio Madara, reconhecendo o poder do Itachi, e esse reconhecimento que o Kishimoto aplica vai muito além, porque ele não faz o Madara apenas dizer que Itachi era poderoso, e diferente dos outros momentos, ele não destacou apenas
apenas uma característica. Não, Madara diz que eles, seus adversários, também tinham um shinobi capacitado do lado deles. Ou seja, ele se autocompara com Itachi, ao dizer que assim como ele, Itachi também era capacitado. Uma cena semelhante a essa acontece bem mais para frente, quando Kakashi com Kamui tenta parar o Gedomazo, que estava sendo invocado por Madara. Devido à exaustão e pouco chakra, Kakashi acaba conseguindo levar apenas o braço do Gedomazo, mas Madara reconhece o poder dos olhos do Obito, que sabemos que é poderoso devido ao Kamui, e diz que havia alguém com os olhos poderosos do outro lado, exatamente igual com o momento do Itachi. Nas duas situações, a intenção do Kishimoto é tão escancarada que nas duas situações o Madara não viu o que aconteceu do outro lado, mas ele foi usado pelo autor unicamente para mostrar o quão poderoso era o Mangekyo Sharingan do Obito e o quão poderoso era o Itachi. Como eu disse, isso é tão escancarado que nem tinha como o Madara saber o que arrancou o braço do Gedomazo. Não tinha como ele saber que havia sido uma técnica ocular, assim como não tinha como ele saber o que parou o Edo Tensei. Kabuto poderia apenas ter desfeito o jutsu, mas mesmo assim, Madara fez tais afirmações, pois essa era a intenção do Kishimoto, tendo lógica ou não, afirmando que havia um olho poderoso e que assim como ele, havia um ninja capacitado do outro lado. Mas a pergunta que fica é, faz sentido Madara colocar o Itachi no mesmo nível que ele? Bom, eu vou te mostrar os fatos e você tira suas próprias conclusões no final. Kabuto tratou Madara como sua carta na manga, seu trunfo. Isso por si só pode estabelecer a superioridade do Madara, porém, tem várias camadas a serem consideradas que descartam essa possibilidade, sendo a principal, Kabuto não conhecia o real nível do Madara e nem mesmo o real nível do Itachi. Tudo que o Kabuto sabia sobre eles era o que chegou aos seus ouvidos, ou seja, a fama. O mundo já tinha espalhado que Madara era um Uchiha lendário super poderoso. Por outro lado, Itachi tinha pouca fama sobre seu real poder, e isso por alguns motivos. Durante sua vida, Itachi nunca enfrentou alguém que tivesse seu nível. O autor sempre fazia questão de destacar que o Itachi estava muito além, que o Itachi não estava no máximo, e se segurando, como foi no clássico e como foi em sua luta contra o Sasuke. Além disso, Itachi é considerado um ninja pacifista, que não gosta de lutar. Isso sempre fez com que ele buscasse as soluções mais simples e eficientes para acabar com a luta o mais rápido possível, enquanto Madara sempre foi mais exibido, como podemos ver contra os Kages, que ele não usa o Susanoo perfeito de início e fica se divertindo, criando clones de Susanoo e usando o Mokuton do Hashirama apenas para testar. E além disso, ele lutou contra Hashirama, que forçava Madara a dar seu máximo, mostrando então o seu real poder para o mundo. Itachi não teve nada disso, e para completar, Itachi tinha um ideal de Hokage das sombras, e devido a isso, ele fez muitas missões nas sombras dentro da Anbu, e até mesmo na Akatsuki, sendo assim, não sendo reconhecido mundialmente por seu real poder, tanto por não gostar de mostrá-lo, quanto por nunca ter precisado mostrar. Ou seja, isso fez com que Kabuto se agarrasse mais ao Madara, que tinha mais fama. Isso é muito bem trabalhado na obra. Após reviver o Madara, o próprio Kabuto pede para Madara mostrar seu real poder, ou seja, ele mesmo afirma que não conhecia o poder do Madara. Isso também acontece com Itachi. Após Itachi superar a visão compartilhada do Rinnegan com apenas kunais, salvar Naruto e Bia arrancando os braços do Nagato, descobrir uma das fraquezas do Shibaku Tensei e então selar o Nagato, Kabuto afirma que subestimou Itachi. Ou seja, Kabuto não tratou Itachi como deveria tratar, pela falta da fama de seu poder, concluindo após presenciar um pouco de seu poder, que Itachi estava em outro patamar em relação aos outros. É uma forma escancarada do autor mostrar que a fama, ou a falta dela, não é algo absoluto. Nos prender a isso é um erro. Então, até aqui, Kishimoto aplicou o Kabuto declarando o Itachi como sendo ninja acima de todos os outros que ele conhecia até aquele momento. Isso vai de Sannin lendário até Akatsuki e Kages. E também aplicou o próprio Madara, colocando o Itachi em seu nível. Essa comparação entre Itachi e Madara tem diversas camadas a serem consideradas. Primeiro de tudo, Kabuto não tratou Madara como sua carta na manga apenas pela fama, mas também por saber que Madara era a cabeça
cabeça do plano. Ele tinha que ser revivido como algo especial. Além disso, esse Madara não era igual ao Madara que construiu sua fama no passado. É verdade que um Edo Tensei perde velocidade e força física, mas fora isso, o Madara Edo Tensei tinha células do Hashirama, Mokuton do Hashirama e o Rinnegan, coisas que o Madara do passado não tinha quando construiu sua fama. E foi justamente esse Madara com tudo isso que se comparou ao Itachi, e não o Madara do passado que não tinha todos esses recursos. E o Kishimoto é tão gênio que um momento sustenta o outro. Zetsu conhecia o poder do Obito, do Pen e de todos os Akatsukis, mas mesmo sabendo que Pen iria invadir Konoha, Zetsu preferiu assistir Itachi vs Sasuke, pois ele sabia do nível de poder do Itachi. Zetsu tinha tanta noção do poder do Itachi, que durante toda a luta, Zetsu fazia questão de afirmar que Itachi era mais veloz que aquilo, que era mais poderoso e que tinha algo estranho acontecendo. Ou seja, ele sabia o quão poderoso era o Itachi, e por isso preferiu ver essa luta, ao invés de ver Pen invadindo uma vila inteira. E não qualquer vila, mas sim a vila mais poderosa do mundo ninja. Tudo dito por Zetsu é de confiança, pois tanto tem a questão de ele ter visto todos os ninjas da história, como também o autor o usa para estabelecer algumas coisas, como por exemplo, o poder, e isso tanto tendo lógica ou não. Por exemplo, antes da reunião dos Kages, Obito e Zetsu aparecem na frente do Sasuke, e ali, Zetsu afirma que Naruto estava mais poderoso que Sasuke, sendo que Zetsu nem assistiu Naruto vs Pen. O que acontece é que Zetsu é usado como o que chamamos de personagem narrador, que resumidamente, o personagem narrador participa do que está sendo narrado enquanto relata os fatos. Durante toda a luta do Sasuke contra Itachi, Zetsu é usado ali para nos explicar algumas coisas, como o fato do Itachi ser mais poderoso do que aquilo, como destacar o chakra dos dois e explicar algumas técnicas como o Amaterasu, o Kirin, o Iata e a Totsuka. Aqui, Zetsu, como um personagem narrador, estabelece que Naruto estava mais poderoso que o Sasuke. É o autor nos falando através do personagem. Só que, apesar de saber o quão poderoso era o Itachi, Zetsu não sabia de tudo e ficou surpreso após descobrir que Itachi tinha tanto a Totsuka quanto o Iata, que ele já conhecia, e que mesmo sem saber isso, Zetsu preferiu ver Itachi lutando ao invés do Pen. Após saber que Itachi tinha esse escudo e essa espada, Zetsu, como um personagem narrador e devido a todo o seu conhecimento em relação ao poder do Itachi e do poder de todos os ninjas que ele já conheceu na história, confirmou que Itachi era invencível. Você entende o que isso significa? Isso significa que, com base em todos os ninjas que Zetsu presenciou após seu nascimento, que foi há centenas de anos atrás, nenhum desses ninjas que Zetsu presenciou seria capaz de vencer Itachi. E isso inclui até mesmo o Uchiha Madara, do passado, que não tinha todas as habilidades do Madara Edo Tensei, que Zetsu presenciou sendo derrotado por Hashirama. Ou seja, Zetsu viu a luta deles e o real nível de Uchiha Madara e Senju Hashirama. Após presenciar o incrível poder do Sasuke em sua batalha contra o Deidara, Obito, após aparecer diante do Pen e da Kona, diz que Sasuke iria superar o Sharingan do Itachi. As frases costumam ter muito mais camadas do que parecem, além de terem ligação com momentos específicos onde um sustenta o outro. O ponto aqui é que Obito acaba usando o Mangekyo Sharingan do Itachi como referência de poder ocular, e não o seu próprio. A referência de poder de Sharingan para o Obito era o Itachi, sendo que Madara reconheceu o poder dos olhos do Obito, e como eu mostrei, ele só reconhece quando é equivalente ou superior a ele. Então, imagina se ele tivesse conhecido o poder dos olhos do Itachi, que era um referencial de poder ocular para o Obito. E isso faz total sentido. Mesmo que o Kamui seja poderoso, Itachi, além de ter um olho mais treinado, também tinha o Amaterasu, o Tsukuyomi e o Susanoo. O Amaterasu por si só já é no mínimo equivalente ao Kamui. Um é perfeito para usar ofensivamente e o outro é perfeito para usar defensivamente. São opostos, mas digo que são no mínimo equivalentes devido às características do Amaterasu e respeitando a obra, pois quando Itachi vai usar o Amaterasu contra o Sasuke, Zetsu, que já conhecia o Kamui e é usado pelo autor para estabelecer certas coisas, afirma que o Amaterasu era o ninjutsu mais poderoso. Isso também acontece no futuro com Kabuto, que após presenciar o Amaterasu sendo usado defensivamente, ele afirma que esse era o exemplo perfeito de que o melhor jutsu ocular ofensivo também podia ser a melhor
defesa. Kabuto que conhecia diversos ninjutsus, já que ele estava controlando os Edo Tensei, como por exemplo, o Nagato com os ninjutsus do Rinnegan. O Amaterasu por si só já é no mínimo equivalente ao Kamui. Não se engane pelo nerf, afinal, quanto mais nerf uma técnica tem, é porque mais poderosa ela é. Isso não é uma regra, mas técnicas fracas não precisam ser nerfadas. Nada que o autor faz é por acaso, e concluímos isso quando Kishimoto estabelece que os olhos do Itachi eram equivalentes a um Rinnegan, ao aplicar o próprio Itachi dizendo que com o Mangekyo Sharingan dele e o Rinnegan do Nagato, eles poderiam fazer qualquer coisa. Um ponto se conecta com o outro. Muita gente tenta menosprezar o Sasuke pelo fato do Madara estar desviando dos ataques dele, mesmo não tendo olhos, mas isso ignora coisas básicas da obra, sendo uma delas que a velocidade de reação é maior que a velocidade de ataque, e Madara estava apenas desviando, apenas reagindo. Podemos encontrar isso em diversos momentos da obra, onde mesmo com uma grande diferença de velocidade, Jugo reagiu e bloqueou um ataque do quarto Raikage, a queima-roupa, assim como o próprio Madara bloqueou o ataque do quarto Hokage. E tem diversos outros exemplos de um personagem bloqueando o ataque mais veloz que ele. Além disso, Madara não era o mesmo de antes. Ele tinha acabado de absorver o modo sábio do Hagoromo, e em Naruto, pode ser que nada ofereça mais velocidade de reação que o modo sábio, ao ponto do Naruto trocar o modo Kurama, que oferece uma velocidade surreal de corrida, pelo modo sábio, que aumenta sua velocidade de reação, e derrotar o terceiro Raikage. Além disso, a presença do modo sábio preenche a ausência de um olho, pois o modo sábio torna o ninja um ninja sensorial de alto nível, podendo desviar de ataques após senti-los, assim como vimos com Naruto desviando do Raikage. Ou seja, o fato do Madara ter conseguido desviar do Sasuke, mesmo sem olhos, é totalmente normal devido ao modo sábio. Estranho seria se ele não tivesse conseguido. Isso não significava que o Sasuke era mais lento que o Madara, e não era, pois podemos mais uma vez usar a característica do Madara de que ele só reconhece só quem merece, e ver que o próprio Madara destaca o quão fluidos eram os movimentos do Sasuke após o mesmo fincar a espada no Madara. Ou seja, Naruto no modo sábio não era mais veloz que o Raikage, mas desviou do Raikage devido ao sensor do modo sábio. Então o Madara ter desviado do Sasuke não prova que o Madara era mais veloz. Sasuke era de fato muito veloz, e isso é destacado desde o começo do Shippuden, tanto que ele acertou Madara, e o próprio Madara reconhece os movimentos do Sasuke. Mas por que eu estou falando isso? Muita gente tenta dizer que esse Sasuke da guerra era bem mais veloz que o Sasuke de antes, mas isso não é uma verdade. Tentam usar como base a luta dele contra o Obito Jinchuriki, mas o autor fez questão de destacar que o Obito Jinchuriki estava bem acima do Naruto e do Sasuke. O fato do Sasuke ter acompanhado o Obito visualmente com o Mangekyo Sharingan Eterno é algo absolutamente normal, principalmente por ser o Mangekyo Sharingan Eterno, pois Naruto, que nem Sharingan tinha, estava acompanhando visualmente o Obito. Até outros ninjas, como Hiruzen, que analisou a Gudoldama enquanto o Obito ia em direção a ele em alta velocidade, com direito até mesmo ao Hiruzen conseguir desviar um pouquinho. Além disso, tem a questão do tempo. Em Naruto Shippuden, tudo acontece em um curto intervalo de tempo. Naruto Shippuden inteiro se passa em menos de um ano. Após Sasuke enfrentar o Itachi, ele vai atrás do Killer Bee para capturá-lo. Esses eventos são tão próximos que após o término da luta contra o Bee, foi dito que o Sasuke ainda não tinha se recuperado da luta dele contra o Itachi. Sabemos que Bee enganou o Sasuke e fugiu, e logo depois teve a reunião dos Kages, que também foi um evento próximo, onde Bee ainda estava por aí pelo mundo. Sasuke enfrenta alguns Kages, em seguida, no mesmo dia ele enfrenta o Danzo. Devido a todo o seu esforço contra os Kages e Danzo, Sasuke começa a ficar cego e acaba transplantando os olhos do Itachi. Após se recuperar do transplante, já havia começado a guerra. Ou seja, da luta do Sasuke contra o Itachi até a guerra, se passou pouquíssimo tempo. Não deu nem tempo para o Sasuke evoluir a velocidade dele, até porque Sasuke mal usou sua velocidade de corrida. Não temos nenhum feito de velocidade notório do Sasuke nesse período de tempo. Ele não usou sua alta velocidade contra o Bee, não usou contra o Raikage e não usou contra o Danzo. Ele apenas usou o Sharingan para desviar. Ou seja, o Sasuke base que enfrentou o Itachi é praticamente o mesmo Sasuke que enfrentou Madara. E durante toda a luta do Sasuke contra o Itachi, é destacado várias vezes a superioridade do Itachi, e que aquela não era a velocidade verdadeira do Itachi, com direito ao próprio Obito falando depois que se Itachi quisesse, ele teria ganho, enquanto Madara da guerra era bem mais poderoso
poderoso que o Madara de antes, pois tinha células do Hashirama e o modo sábio do Hashirama, e mesmo assim destacava o quão fluido era os movimentos do Sasuke. Claro que Sasuke que enfrentou Itachi tinha apenas o Sharingan, enquanto o Sasuke que enfrentou Madara tinha o Mangekyo Sharingan Eterno. Porém, o Sharingan não aumenta a velocidade, ele apenas dá ao usuário a capacidade de prever movimentos e então desviar. Sasuke tem isso tanto com o Sharingan base quanto com o Mangekyo Sharingan Eterno, e não temos nenhum exemplo que mostra a clareza de clarividência entre esses dois olhos. Mesmo Sasuke já tendo o Mangekyo Sharingan na época, ele desviou do Haikage apenas com o Sharingan base. Devido ao databook, eu acredito que a clarividência é sim aumentada com o Mangekyo Sharingan, mas não temos como saber se esse aumento é grande ou pouco. Enquanto isso, o Sasuke que enfrentou Itachi tinha o poder da marca, que devido à sua energia natural, aumentava e muito o poder do Sharingan. Não sabemos a diferença de clarividência do Sharingan para o Mangekyo Sharingan. Se falarmos que aumenta o dobro, já é bastante, pois não temos nenhum exemplo. Enquanto isso, a marca aumentava o poder do Sasuke em 10 vezes. Mas mesmo assim, Sasuke evitou um combate corpo a corpo com Itachi, mesmo tendo a marca e o Sharingan. Obito e Zetsu, que são usados em diversos momentos para estabelecer o nível dos ninjas, e isso mesmo não mostrando eles observando os ninjas, sabiam e afirmam a superioridade do Itachi. O Chidori é uma técnica que exige a velocidade máxima de quem a usa. Para usar a técnica contra o Itachi, Sasuke, que tinha uma leve compreensão do poder do Itachi, entendeu que tinha que emboscá-lo para acertá-lo com o Sharingan, e que mesmo assim, mesmo parado no ar sem apoio e mesmo com a perna machucada, sofrendo os danos do Tsukuyomi e da doença, Itachi evitou a investida de Chidori do Sasuke. Em uma análise entre Itachi e Madara, devemos entender que considerar o Itachi já nas últimas é totalmente ilógico. Teríamos que analisar Itachi sem a doença, que estaria acima de tudo o que ele mostrou contra o Sasuke, onde mesmo muito doente, se segurando e com os movimentos mais lentos, assim como o Zetsu destaca, Sasuke, que tinha a marca, evitou um combate corpo a corpo. Nunca foi dito quando o Itachi ficou doente, mas a frase do Zetsu em si já é uma boa dica, pois Zetsu destaca que a velocidade dele era maior, e Zetsu só conheceu Itachi depois que Itachi entrou na Akatsuki, ou seja, até as últimas atividades que Zetsu viu Itachi fazendo pela Akatsuki, Itachi não estava com a velocidade prejudicada. Claro que Zetsu também não conhecia Itachi anteriormente, então pode ser que a velocidade do Itachi foi diminuindo com o tempo. Então antes dele entrar na Akatsuki, poderia ser absurdamente muito mais alta que isso, mas infelizmente não temos essa resposta. O ponto aqui é que Madara da Guerra é mais poderoso que o Madara que enfrentou Hashirama no passado, e o Madara da Guerra não apresentou feitos de velocidade acima do Itachi, e nem mesmo no mesmo nível. Eu não estou analisando o Madara Jinchuriki da Jubi. Apesar do Itachi não ter a doença dele na forma Edo Tensei, é importante saber que os Edo Tensei são canonicamente mais fracos fisicamente. Eles perdem velocidade e força física, ou seja, mesmo fisicamente nerfado pela forma Edo Tensei e usando apenas o Sharingan base, Itachi nivelou em força física e velocidade com o Naruto modo Kurama. E antes que você fale qualquer coisa, eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, rebatendo todos os argumentos que falam. Vai estar aí no card. E mesmo fisicamente nerfado pela forma Edo Tensei e se contendo, pois Itachi não queria derrotar o adversário, Itachi nivelou com o Kabuto modo sábio, que tinha células do Hashirama e mais o poder de diversos ninjas. Logo logo faço um vídeo analisando essa batalha também. Quando partimos para outras características, aí podemos ver uma grande diferença entre eles. Madara terá um grande destaque em alcance destrutivo e quantidade de chakra. São as únicas coisas que Madara se destaca em relação ao Itachi. Itachi será superior em todo o restante: velocidade, inteligência, ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Talvez sejam empatados em taijutsu. Não se iluda com o Madara batendo de frente com um exército no corpo a corpo, pois no anime isso foi estendido. No mangá não foram muitos ninjas. No início do Shippuden, o mesmo Sasuke, que era canonicamente inferior ao Itachi, derrotou cerca de 500 a 1000 ninjas, sem nem se esforçar e sem a intenção de tirar a vida deles. Sobre a inteligência, Itachi é considerado um gênio que nasce a cada 100 anos. Minato, que também era um gênio, é tratado como um gênio que nasce a cada 10 anos. É como se Itachi fosse considerado pela obra 10 vezes mais gênio. Tanto em novel quanto no mangá, é dito que Itachi foi o maior gênio da Academia Ninja, e ele na
nasceu depois do Minato. Itachi tem mais feitos de inteligência que Madara, tanto em batalha quanto fora. Madara é sim inteligente, porém a galera tem uma visão errada do Madara em relação a isso. Isso pois talvez o maior feito de inteligência dele deve ter sido manipular o Obito, que convenhamos que não era nada difícil, sendo que ele ainda foi ajudado pelo Zetsu e no final ele foi traído pelo Obito. Fora isso, o plano do Madara era na verdade o plano do Zetsu, que manipulou Madara, e dentro de batalha, Madara tinha um comportamento infantil de querer se divertir, nada inteligente. Esse comportamento fez com que Gai quase matasse ele, palavras do próprio Madara. Qual seria o outro feito de inteligência do Madara? Desconheço. O intelecto do Itachi é comparado com o Hokage mesmo aos seus 7 anos de idade. É uma diferença enorme. Podemos ver que Madara era tão bobo quanto o Hashirama quando crianças. A guerra o tornou mais sério e não seu nível de inteligência. Se compararmos os dois desde o início, a diferença fica mais visível no geral. Sasuke afirma que até uma criança conseguiria ver que os arremessos de Shuriken do Itachi eram melhores que os do Fugaku. Afinal, Itachi superava até mesmo os limites do Sharingan com seus movimentos de arremesso de kunais e shurikens, enquanto Madara, mais ou menos na mesma idade, mal sabia jogar pedras no rio, tendo que ser ensinado por Hashirama. E não é devido à falta de Sharingan, porque como destacado, Itachi superava os limites do Sharingan. Diferente do Itachi, Madara nunca bateu de frente com o Naruto modo Kurama. O máximo que temos é uma investida de um clone do Naruto sem usar Shushin, que nem velocidade usou. Ele pulou, então caiu. Ou seja, a velocidade de um corpo em queda, que ainda vai gritando no caminho. Isso está muito longe de ser a velocidade real do Naruto. E em outro momento, o autor deixou Naruto parado, com o Kurama tendo chakra absorvido. Lembrando que o avatar do Kurama também não é exemplo de velocidade. Naruto modo Kurama é muito mais veloz que o Kurama completo. Kishimoto deu um jeito de incapacitar o Naruto e o Gai, pois Madara tinha que continuar na obra, e mesmo o Gai parado e fraco, acertou Madara com um ataque. A diferença de velocidade entre Naruto e Madara era muito grande, e por isso esses nerfs do Naruto parado ou pulando ao invés de usar sua velocidade. Afinal, o Naruto modo Kurama perfeito era superior em velocidade ao Naruto modo Kurama imperfeito, que era superior ao Haikage no Yoroi 2, e o Haikage usando o Yoroi 2 era superior ao Haikage usando o Yoroi 1, que era superior ao Madara. Se você resume poder a alcance destrutivo, então Madara seria sem dúvidas mais poderoso. Porém, poder não se resume a alcance destrutivo, pois se você pensa assim, então você terá que concordar que Konan, que abriu o mar, Deidara, que criou uma explosão de 10 km, eram mais poderosos que Obito, já que Obito da Akatsuki não tem esse mesmo alcance destrutivo. Poder não se resume a alcance. O que você iria preferir? Um colossal guerreiro com uma espada que corta montanhas, ou a Amaterasu, que é o ninjutsu de fogo mais poderoso, considerado o melhor ninjutsu ofensivo e que tem um poder destrutivo absurdo e uma velocidade enorme, Tsukuyomi, que está no top 3 genjutsu, Totsuka, que é uma espada que basta acertar para ganhar, e o Yatta, que é simplesmente um escudo indestrutível. Qual lado você escolheria? Eu não estou aqui para mudar o que você pensa. Sei que como qualquer outra obra, sempre terá fanboys e haters que vão se negar à verdade até o último suspiro, mas não faço vídeo para essas pessoas, faço para o fã de verdade, o fã normal. Meu papel aqui é te mostrar o que está na obra canônica, e a conclusão é por sua parte, mas analisa bem e veja se você não está sendo fanboy de não querer aceitar certas coisas. Hoje eu apenas analisei como o autor destacou o poder deles na obra. Afinal, é importante saber diferenciar a pergunta quem é mais poderoso para a pergunta quem venceria em uma batalha. São perguntas diferentes com respostas diferentes. Madara vs Itachi é uma batalha que está no imaginário de muitos fãs da obra Naruto, onde para muitos teria sido uma grande batalha, mas para outros nem tanto, ao considerarem que Madara estaria provavelmente em outro patamar. Mas como não aconteceu essa batalha na obra, se considerarmos todo o conteúdo original do mangá, sendo feitos dos personagens, habilidades e até mesmo o comportamento dos mesmos dentro de batalha, quem realmente teria vencido essa? É o que vamos descobrir hoje. É importante destacar que
a versão do Madara que eu estarei considerando é do Madara Vale do Fim, Madara com Mangekyo Sharingan Eterno, mas poderei usar outras versões do Madara como Edo Tensei e Hine Tensei apenas para analisar características físicas, como velocidade. Isso pois, infelizmente, tivemos pouca coisa mostrada do Madara Mangekyo Sharingan Eterno, enquanto Itachi estarei considerando ele vivo, só que com os seus 18 a 20 anos de idade, bem antes da sua luta contra Sasuke, onde sua doença estava bastante avançada. Entender o quão realmente são poderosos esses personagens é o essencial primeiro passo para sabermos quem realmente ganharia essa batalha, principalmente porque, assim como quando o assunto é inteligência, as pessoas em geral também tendem a ter uma visão muito rasa sobre o que é ser poderoso, o que é poder, resumindo o poder muitas vezes a apenas alcance destrutivo, e o alcance destrutivo é uma das principais características do Madara. Ele tem um alcance destrutivo absurdo e bem maior que do Itachi, então se você tem essa visão rasa sobre o que é ser poderoso, aí de fato você vai acabar decidindo de forma precipitada que Madara estaria em outro patamar em relação ao Itachi. Pessoas que têm essa ideia bem rasa sobre o que é ser poderoso, muitas vezes acabam caindo em contradições, pois convenhamos que é um consenso geral que os três mais poderosos da Akatsuki para a maioria dos fãs seria Itachi, Nagato e Obito. Não que eu pense assim, é o que a maioria acha, porém, muita gente aponta o Nagato como mais poderoso que o Itachi ao usarem o argumento de que o Nagato destruiu uma vila com apenas um ataque, e Itachi não conseguiria. Só que, como você explicaria o Obito sendo mais poderoso que o Deidara, sendo que o Deidara pode causar uma destruição de 10 km, e o Obito da Akatsuki não? Akatsukis como Akona, Kisame e Deidara têm um alcance destrutivo muito maior que do Obito, mas mesmo assim, para a grande maioria das pessoas, Obito não só está acima deles, como em muitos casos, ele também é considerado o mais poderoso da organização. Os exemplos são diversos dentro da obra Naruto, mas eu não vou me estender nesse assunto, pois não é o tema do vídeo. Mas a conclusão é que o mais importante é não resumir poder a apenas alcance destrutivo. O alcance destrutivo é só uma das características a serem consideradas quando o assunto é analisar o nível de poder de um ninja, assim como a quantidade de chakra. Eu comentei sobre isso, pois essas duas coisas em si, alcance destrutivo e quantidade de chakra, são as duas coisas em que Madara tem muito mais que Itachi. Isso não significa que devemos ignorar o alcance destrutivo do Madara. Não, eu apenas estou mostrando que o alcance destrutivo é só um dos elementos a serem considerados. Um pouco antes do Sasuke invadir a reunião dos Kages, Obito diz que mesmo se o Sasuke se tornar mais poderoso que Nagato, não iria adiantar nada se ele não pudesse controlá-lo, dando a entender que estava próximo de acontecer. Eu já fiz um vídeo sobre isso, uma profecia autorrealizável. Obito diz que Sasuke vai ficar mais forte e isso acontece. Contra os Kages, Sasuke nos apresenta o Kagutsuchi, que elevava a manipulação do Amaterasu, e nos apresenta o Susanoo, que ele foi evoluindo. O que o Obito falou aconteceu, mas o ponto é, se você tiver essa visão mais rasa sobre o que é ser poderoso, você com toda certeza vai estranhar essa afirmação do Obito. Aquele Sasuke apenas não vai ter a mesma quantidade de chakra e alcance destrutivo do Nagato, assim como é na situação do Itachi e Madara. Mas fora isso, o Sasuke vai ser superior ao Nagato em velocidade, força física, genjutsu, taijutsu, vai ter uma defesa melhor por causa do Susanoo e técnicas mais letais como o Amaterasu e o Kirin. Resumidamente, não limite poder a alcance destrutivo. Já que estamos falando de alcance destrutivo, vamos falar do Susanoo perfeito do Madara, que com toda certeza é o que faz com que ele tenha um alcance destrutivo absurdo, sendo capaz de destruir montanhas a centenas de quilômetros apenas com o balançar de sua espada. A imagem do Susanoo do Madara ao lado do Susanoo do Itachi, ela pode ser até certo ponto divertida, se for apenas pelo meme, mas ela não deve ser levada a sério em uma análise real. Não faz sentido, pois ela ignora um ensinamento muito antigo de que tamanho não é documento. Isso inclusive cabe perfeitamente no que eu mostrei sobre poder não se resumir a alcance destrutivo, assim como não se resume a alcance ou tamanho de alguém ou algo. Afinal, o próprio Madara em seu auge como Jinchuriki da Kyuubi é obviamente muito mais poderoso que o Susanoo perfeito do Madara Mangekyo Sharingan Eterno. O tamanho aqui não iria valer de nada. O que deve ser analisado é a eficiência das técnicas, o que elas poderiam fazer uma contra a outra. E por incrível que isso possa ser, não tem nada que o Susanoo do Madara poderia fazer contra o Susanoo do Itachi. Madara poderia fazer movimentos e destruir montanhas, mas isso não iria significar nada. Não iria destruir o Susanoo do Itachi devido ao espelho de Yatta. Sim, o espelho de Yatta não cobre
todo o Susanoo, mas ele pode se expandir, assim como foi na luta contra o Sasuke. E a espada do Susanoo do Madara iria vir de alguma direção única. Ela não iria acertar o Susanoo do Itachi de todas as direções. Itachi iria bloquear justamente de onde ela estaria vindo, tirando todo o significado da espada do Susanoo do Madara. Assim como o próprio Databuki diz, que o Yata tira o significado de qualquer ataque, sendo ele material, espiritual, ninjutsu ou ataque físico. Por mais maluco que isso possa ser ou possa parecer para você de imediato, é assim que funciona na obra. Não importa o alcance destrutivo ou o tamanho do ataque, seria completamente em vão contra a defesa do Yata. Fazendo até mesmo uma analogia aqui, seria como se um humano tentasse quebrar no soco uma pedrinha de diamante. Mesmo que você seja inegavelmente absurdamente maior, você provavelmente não conseguiria. E eu tô até sendo modesto aqui, pois nesse caso a pedrinha de diamante seria apenas muito resistente. Já no caso do Yata, o escudo tira todo o significado do ataque, então seria como se você nem tivesse socado a pedra de diamante, tendo seu ataque espelhado. Não precisa ser igualmente extraordinário para bater de frente, ou superar o poder de um ser colossal como o Susanoo do Madara. Basta ter uma técnica com as condições necessárias, assim como Obito, que graças ao Kamui seria capaz de burlar a espada destrutiva do Susanoo do Madara, apenas ignorando ela com sua intangibilidade. Só que, para piorar para o lado do Madara, o problema nem acaba por aí, pois desta vez o Madara tem em sua frente um personagem que também podemos considerar como hack. Sim, dois personagens onde um Kishimoto não soube tirar da obra e o outro o Kishimoto teve que inventar uma doença para tirá-lo da obra. Mas o problema para o Madara é que o Itachi não só tem uma defesa indestrutível, como também tem um ataque perfeito, uma espada que pode selar qualquer coisa que o Itachi acertar. Sim, qualquer coisa. Primeiro de tudo, toma cuidado com erros de tradução. No databook oficial em inglês é dito que as almas sugadas pela Totsuka são seladas. De alguma maneira muito esquisita, distorceram isso para falar que a Totsuka sela apenas alma, mas o databook está apenas explicando o que acontece com as almas seladas. Isso é bem separado em Naruto. Quando o Edo Tensei se vai, por exemplo, sua alma se vai e fica para trás o corpo físico. Se houvesse essa limitação para Totsuka, aconteceria o mesmo, mas não, ela sela tudo, a alma, o corpo físico, as vestes dos personagens e até mesmo técnicas, como a marca do Sasuke. Não existe literalmente uma informação sequer ou feito que limite a espada a selar apenas almas. Isso foi apenas inventado e espalhado por haters do personagem Itachi, o que infelizmente está em moda hoje em dia. Haters do Itachi tentam nerfá-lo a todo momento. Inventaram até mesmo que é preciso ter consciência, já que a espada sela no mundo de ilusão, mas o databook está apenas explicando o que acontece com as pessoas seladas. É importante saber que não é uma técnica de genjutsu, é uma técnica de selamento, o Fuinjutsu, assim como o databook e o mangá falam. Tanto não tem informação para sustentar o que inventam, como também não tem feitos. Aliás, as roupas não são conscientes, inventam coisas a partir do nada, sem qualquer base. O databook ainda é bem explícito ao dizer que a Totsuka pode selar qualquer tipo de inimigo. Qualquer inimigo não é o mesmo de alguns inimigos, é de fato qualquer inimigo, sendo consciente ou não, físico ou não. Isso que significa qualquer inimigo. E antes que falam da resistência do Susanoo do Madara, primeiro que, independente do tamanho, não vai existir uma espada com uma capacidade de corte maior que a Totsuka. Não estou falando de alcance, mas sim de cortar o que atinge. A Totsuka é uma variante da Kusanagi do Orochimaru. O poder de corte dela é maior que 99% das espadas da obra. Vou deixar aqui recomendado um vídeo que eu fiz sobre os senins lendários, e lá eu abordo isso, tá aí no card. Mas independente disso, a Totsuka do Itachi é de fato intangível, não existe defesa para ela, e sim, isso é um fato, assim como eu falei anteriormente sobre fatos com base em afirmações e feitos. Aliás, isso aqui é um fato, aqui temos ambos. O que fez com que muitos acreditassem que a Totsuka não fosse intangível foi o Orochimaru sangrando ao ser atingido. Mas isso acontece pois basicamente a Totsuka tem duas formas de uso, com a intenção de selar e sem a intenção de selar, que chamamos de Ameno ou Habari. E podemos fazer uma comparação direta com as duas vezes em que a Totsuka foi usada para entendermos melhor. Mesmo que Nagato fosse um Edo Tensei que não sangrava, no lugar do sangue voaria papéis, igual com quando a Tsunade socou Madara. Mas não, o corpo do Nagato não sentiu literalmente nenhum impacto. E
isso mesmo não tendo firmeza nas pernas, como se nada sólido tivesse atingido o Nagato. Ele sequer foi empurrado para trás, o que deveria ter acontecido, assim como aconteceu com o Danzou quando ele foi atingido pela flecha do Susanoo do Sasuke, e a roupa do Nagato deveria ter sido rasgada, assim como aconteceu com o Danzou. O anime, com seus diversos erros, pois tem muitos mesmo, fez a Totsuka quebrar o chão após atingir o Nagato, mas isso não acontece no mangá, não existe. Então, por que o Orochimaru sangra e o Nagato nem sente o impacto? Porque antes do Orochimaru aparecer, a Yamata atacou o Itachi, então Itachi deixou a espada em sua versão normal para cortar as cabeças da Yamata. Quando o Orochimaru aparece, Itachi diz que ele finalmente apareceu, e sem perder tempo, Itachi atinge ele com a Totsuka, e só depois que Itachi ativa o poder de selamento da espada, deixando ela intangível. Likes of me. This sword, Itachi. Podemos até mesmo comparar com a situação do Nagato. Como o Itachi não precisou deixar a Totsuka tangível anteriormente, então no primeiro contato o Nagato já sente o poder de selamento de imediato, voltando para as cores normais dos seus olhos e saindo de imediato do controle do Kabuto. Já com o Orochimaru isso não acontece, pois só depois que o Itachi ativa o poder de selamento, Orochimaru achou até que era uma espada normal e foi rir, mas então o Itachi ativa o poder de selamento da espada, restringindo os movimentos do Orochimaru. Só aí Orochimaru percebe que trata da Totsuka, enquanto os movimentos do Nagato foram restringidos de imediato. Isso é bem nítido no mangá, com o Kishimoto destacando quando o Itachi ativa o poder de selamento, e o Orochimaru sente tendo seu corpo imediatamente travado. Ou seja, tanto temos feitos como citações, pois é dito no próprio mangá através do Zetsu que a Totsuka não possui forma física, ela só fica física se o Itachi quiser. Na cena do Nagato, por exemplo, temos fumaça vindo da direita para a esquerda, que era a fumaça dos jutsus que Itachi, Naruto e Bi tinham usado para destruir o Shibaku Tensei. Se a espada tivesse física, sólida, ela teria causado um impacto e afastado a fumaça. Mas não, a fumaça estava passando por ali como se nada tivesse acontecido. E isso justamente porque a Totsuka não tem forma física. Isso é um fato dito na obra através do Zetsu. Ignorar isso sem base nenhuma é tolice de fanboy ou hater. Então, resumindo e finalizando essa parte, na analogia do humano de mão limpa versus o diamante, aqui é como se na verdade fosse um humano tentando pisar descalço em um escorpião de diamante. Tanto não causaria dano, como o humano ainda seria envenenado, independente do tamanho dele. E lembrando que isso ainda é um exemplo modesto, pois o Yata não é só muito resistente igual o diamante. O Yata tira o significado do ataque, ele é indestrutível, como se nem tivesse ataque. E diferente do veneno de um escorpião, a Totsuka iria selar de imediato. A Totsuka tem essa capacidade de restrição. Então, como Madara está ligado ao Susanoo, pois é o próprio chakra dele, ele seria selado assim como Orochimaru foi com a Yamata. Eu comparei os Susanos já para eliminar essa ideia de resumir poder a alcance e tamanho. Mas é importante destacar que, quando vamos analisar uma batalha, o que deve ser feito é analisar os personagens. Estou falando em analisar seus comportamentos, a forma como lutam. Isso é super importante para não ser apenas algo inventado da sua cabeça. Tem que ter base e lógica. Por exemplo, a inteligência do Shikamaru é uma característica muito importante do personagem, que pode levar ele à vitória mesmo contra seres mais poderosos que ele, assim como foi com Shikamaru versus Hidan. Eu não posso apenas ignorar isso e adicionar minhas ideias nos personagens como se eles não tivessem personalidade. Itachi e Madara, eles são o total oposto um do outro dentro de batalha. Itachi é provavelmente o ninja que mais representa objetividade dentro de batalha. Ele sabe qual é a melhor técnica para encerrar da forma mais rápida possível a situação em que ele se encontra. Ele é pacifista e não sente prazer em lutar, então ele sempre irá buscar terminar a batalha da forma mais rápida e eficiente possível. Já Madara é o total oposto. Ele é tão oposto disso que chega a ser até mesmo em um grau negativo e prejudicial
crucial para ele. Ele ama lutar ao ponto de sentir prazer na dor. Ele poderia ter usado o Susanoo perfeito contra os Kages desde o início, mas resolveu brincar, o que acabou fazendo com que ele quase fosse selado, reconhecendo o ataque em harmonia dos Kages e usando o Susanoo perfeito. Contra o Guy, Madara evitou usar o Limbo, evitou as técnicas do Rinnegan e o Susanoo para continuar se divertindo. Madara estava pedindo para o Guy continuar dançando. Além de sua nítida empolgação, o próprio falou que estava se divertindo contra o Guy. Esse comportamento fez com que Madara quase tivesse sido eliminado por Guy, afirmação dita pelo próprio Madara, e temos diversos momentos onde isso acontece. Contra o Hashirama na forma Edo Tensei, Madara lutou contra ele no Taijutsu, usando os Megazords, mas tirando os bastões do Rinnegan, Madara não usou nenhuma técnica do Rinnegan, o que possibilitou com que o Hashirama imobilizasse ele. É simplesmente impossível querer fazer uma análise justa e sincera sem considerar a personalidade, a forma como os personagens agem dentro de batalha, e pode ter certeza que isso seria crucial em uma batalha contra o Itachi, principalmente porque logo o Itachi é um personagem que é um hack e o total oposto desse comportamento do Madara. E o que poderia trazer a derrota do Madara? O Amaterasu. A possibilidade do Madara conseguir evitar o Amaterasu é extremamente baixa, com base no conteúdo que temos no mangá e databook. Em relação às características da técnica e dos personagens, o primeiro ponto importante é a velocidade. Madara do Vale do Fim não apresentou nenhum feito de velocidade fora do padrão, o que acaba nos restando usar sua versão Edo Tensei e sua versão Rinne Tensei de base para isso, assim como eu falei no início do vídeo. Mas mesmo sua forma Edo Tensei não apresentou nenhum feito de velocidade acima da média. Madara teve sérios problemas contra a velocidade do Haikage, onde o autor teve até mesmo que evitar o Haikage naquela batalha. Haikage basicamente pode aumentar a velocidade dele com um manto Haiton, chamado Yoroi, mas ele pode elevar o nível do manto, que chamamos de Yoroi 1 e Yoroi 2, onde tem uma diferença de poder considerável, aumentando ainda mais a velocidade dele. Visualmente podemos perceber essa diferença pela elevação do seu cabelo e o aumento da intensidade da eletricidade correndo em seu corpo. Haikage atacou Madara apenas 3 vezes, uma upado pelo Onoki, outra em conjunto com a Tsunade e outra sozinho, e usando apenas o Yoroi 1. Em todas, Madara foi acertado e mandado para longe. Depois disso, o autor apenas ignora a velocidade do Haikage dentro de batalha e não coloca mais ele agindo. Isso justamente por ser um problema real para o Madara, e o autor queria que Madara, de um jeito ou de outro, ganhasse aquela batalha, fazendo até mesmo com que os Kages tivessem um fim um tanto quanto broxante, não mostrando como eles foram derrotados. E eu entendo ele, porque eu também não saberia como fazer o Madara ganhar aquilo, se o Susanoo e Mokuton eram facilmente apagados pelo Jinton do Onoki, principalmente se upado pela Tsunade. A velocidade do Haikage era demais para ele, principalmente upado pelo Onoki. Tsunade era quase um ser imortal, fisicamente muito mais forte que ele, e as técnicas de Suiton da Mei eram superiores ao Katon do Madara, e ainda tinha o Gaara, que estava no deserto, ou seja, eles tinham uma resposta para tudo do Madara. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo de hoje. O ponto é que Madara Edo Tensei não demonstrou nenhum feito de velocidade impressionante. Até dizem que ele reagiu ao Naruto modo Kurama, mas analisam isso completamente errado. Primeiro que Naruto foi muito nerfado contra o Madara. Kishimoto deixou Naruto e Guy parados o tempo todo, enquanto Madara usava o Mokuton contra o Kurama. Kishimoto fez basicamente o mesmo que ele fez com o Haikage. Ele sabia que a velocidade do Naruto era um problema para o Madara. Aliás, a velocidade do Haikage era, e o Naruto modo Kurama é mais veloz que o Haikage. Então Kishimoto impossibilitou que o Naruto usasse a velocidade dele. Ele simplesmente não usa. Ele usa o avatar do Kurama, que é muito mais lento que o Naruto modo Kurama. O mesmo acontece com o Guy, que acaba tendo seu chakra absorvido pelo Mokuryu da forma mais boba possível. Mas isso acontece justamente pelo fato da velocidade do Guy ser demais para aquele Madara. Então o Kishimoto tinha que tirar o Guy de cena, e a velocidade do Guy realmente era bem acima. Tanto que quando Madara vira Jinchuriki da Jubi, ao perceber a investida do Minato, Madara imediatamente arranca o braço dele, não dando nem chances para o quarto Hokage, que é conhecido mundialmente por sua velocidade. Mas minutos depois, Guy, usando apenas o sétimo portão, força o Madara, fazendo com que ele recue e até mesmo se defende de seu ataque. Esse Madara era muito mais veloz que o Madara Edo Tensei. Então imagina o Madara Edo Tensei contra o Guy sétimo portão.
usam muito o momento do Naruto atacando o Madara com seu Rasengan, mas o Naruto foi muito nerfado contra o Madara. Ao invés de usar sua velocidade real, o Naruto deu um pulo. Aquilo está longe de ser a velocidade real do Naruto. Aquilo era apenas a velocidade de um corpo em queda após pular para cima e começar a cair, dando até mesmo liberdade para que o Naruto fosse gritando com o Madara. Isso está absurdamente longe de ser a velocidade real do Naruto. E literalmente em nenhum momento o Naruto usou Shushin contra o Madara. Na situação do Gai, que foi bizarramente incapacitado, Gai mesmo parado acertou o Hirodora no Madara. Imagina se ele tivesse se movendo. Claro que devemos considerar que o Madara do Vale do Fim tem um Sharingan, portanto ele consegue prever movimentos, e também temos que considerar que os Edo Tensei não são revividos com sua real velocidade. Mas mesmo considerando que o Madara do Vale do Fim é mais veloz que o Madara Edo Tensei, não tem feitos, e seus feitos na forma Edo Tensei o colocam muito abaixo do necessário para ter alguma chance contra o Amaterasu, muito abaixo mesmo, ao ponto de precisar nerfar a velocidade dos outros personagens contra o Madara, para mantê-lo na obra. Estamos falando de uma técnica que forçou o Haikage usar o Yoroi 2 no máximo, para desviar por apenas centímetros. Vou abordar mais isso daqui a pouco, enquanto Madara foi mandado para longe com o ataque do Haikage usando apenas o Yoroi 1. Você pode até falar que ele se defendeu com o braço, eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco também. Porém, saiba que defender com o braço é extremamente comum em Naruto. Está aí na tela diversos momentos onde personagens defenderam com o braço um ataque mais veloz que eles. O que nos resta aí para o Madara Hinetensei, que por estar vivo, então ele estaria com sua velocidade real. Só que até mesmo esse Madara não tem grandes feitos de velocidade. Ele conseguiu desviar de todas as investidas do Sasuke, e diferente do Madara do Vale do Fim, ali Madara não só não tinha o Sharingan, como também não tinha olhos. Porém, o fato é que, desta vez, Madara tinha o modo Senin do Hashirama, e com o modo Senin, Madara sequer precisa de olhos, devido ao sensor, e o sensor do modo sábio não só garante uma velocidade de reação tão absurda quanto o Sharingan, como muitas vezes pode ser até melhor, pois mesmo o Sharingan enxergando o ataque, é preciso que o corpo de quem porta também tenha velocidade corporal para agir junto. Já o modo sábio não só garante uma capacidade sensorial, como também eleva as características físicas de quem o usa. Portanto, a velocidade do Madara estava bem acima da velocidade que Madara tinha no Vale do Fim, quando enfrentou o Hashirama. E é importante destacar que velocidade de reação é super destacada em Naruto, com direito até mesmo no próprio autor destacando no databook a velocidade de reação do Naruto modo sábio dos 6 caminhos. Devido à velocidade de reação oferecida pelo modo Senin, mesmo o modo Kurama sendo mais veloz que o modo Senin, Naruto optou pelo modo Senin para desviar do ataque do terceiro Haikage. Sasuke foi capaz de desviar do quarto Haikage usando o Yoroi 1, e isso mesmo com os Haikage sendo mais veloz que o Sasuke. Ou seja, o fato do Madara ter conseguido desviar dos ataques do Sasuke devido ao modo Senin não significa que Madara era mais veloz, é apenas uma capacidade natural da obra. É natural na obra a velocidade de reação ser maior que a de ataque, principalmente quando tem o Sharingan ou o modo Senin. Enquanto em relação à investida do Madara no Naruto modo Senin, temos coisas a serem consideradas. O Naruto, confiante em sua força física do modo Senin, pode ter optado por defender com o braço, ao invés de tentar desviar. Além disso, Naruto já estava bem cansado, enquanto Madara tinha acabado de reviver e ele estava 100%. Claro que ainda é impressionante o Madara ter mandado Naruto modo Senin para longe, mas isso não é muito diferente do Itachi nivelando sua força com o Kabuto modo Senin. É até inferior, sendo que, em uma comparação com Naruto, o Kabuto é mais poderoso em suas versões base, e o Kabuto modo Senin é superior ao Naruto modo Senin também, principalmente por causa dos diversos upgrades do Kabuto. Kabuto tinha células do Hashirama, que eu não preciso nem falar o que isso é quebrado dentro da obra. Kabuto também tinha o poder de diversos ninjas, como o Quinteto do Som e do próprio Orochimaru. Além disso, Naruto estava cansado contra o Madara e ficou parado. Ele não usou a força contra o Madara, apenas se defendeu, enquanto o Kabuto atacou o Itachi. Então era uma tarefa muito mais difícil para o Itachi, pois ele teve que nivelar a força. Madara não teve que fazer o mesmo, além do fato do Itachi ser um Edo Tensei, então ele não tinha sua força real. Agora, em uma comparação entre Itachi Edo Tensei e Madara
Hine Tensei, Madara tinha células do Hashirama, ou seja, estava mais forte que antes, enquanto Itachi não tinha sua força verdadeira, por ser um Edo Tensei. Ou seja, Itachi ter nivelado com o Kabuto não só é mais impressionante do que o Madara mandando o Naruto para longe, como é na verdade muito mais impressionante. Ou seja, Madara não conseguiria evitar o Amaterasu. Você poderia até dizer, como ele tem velocidade visual por causa do Sharingan, então ele poderia ativar o Susanoo para bloquear o Amaterasu, certo? Mas para afirmar isso, temos que obviamente usar a obra de base. Não podemos apenas usar o achismo do nada, sem base alguma. E como Madara é na obra em relação a isso, ele teve velocidade visual contra o Raikage usando o Yoroyun, mas ele ativou o Susanoo? Não, ele tentou defender com o braço. Já na sua forma Hine Tensei, Madara tinha o modo sensorial do modo sábio do Hashirama, e quando o Sasuke usa o Amaterasu, Madara tentou desviar? Não, ele aceitou ser atingido, confiante em sua capacidade de absorver chakra. Portanto, falar que o Madara usaria o Susanoo para bloquear o Amaterasu não condiz com a realidade da obra, não condiz com o comportamento do Madara, seria apenas um achismo de um fanboy desesperado. Temos que considerar como os personagens agem de acordo com a própria obra. Fisicamente, Itachi também tem feitos melhores de velocidade e força física, e isso em comparação ao Madara Mangekyo Sharingan Eterno do Vale do Fim. Assim como eu fiz a comparação de cenas do modo Senin do Kabuto e do Naruto, onde tínhamos o Itachi nerfado e o Madara upado, e mesmo assim Itachi teve um feito mais impressionante. Também tivemos Itachi versus o Naruto modo Kurama imperfeito. Eu já fiz um vídeo exclusivo sobre isso, vou deixar no card. Mas de forma bem resumida, afinal no vídeo sobre isso terá mais informações, existe um detalhe muito interessante na versão colorida do mangá em japonês, que o autor usa para mostrar a seriedade e potência dos golpes dos personagens no mangá, que seria a tonalidade dos golpes, variando entre o amarelo para golpes mais leves e o vermelho para golpes mais pesados. Temos exemplos dos Jinchuriki Edo Tensei colidindo com o Naruto e o Bi, que é um golpe mais leve. Hinata golpeando o Pen, os golpes dela são letais, mas não são fisicamente fortes. E temos o Pen saindo no soco contra o Naruto base, todos golpes com cor amarela, em nível de potência. Agora, para golpes mais pesados, tivemos os golpes do Gai no Madara, Madara golpeando Minato com tanta força que arrancou o braço dele, Naruto e Hachibi golpeando Gedomazo. Podemos facilmente perceber a diferença da intensidade representada pelo vermelho, que é mais forte que o amarelo, onde temos o Madara golpeando o Sai e o mandando para longe. Em Naruto vs Itachi, o autor também usa o vermelho para sinalizar a potência e seriedade dos golpes. Além disso, o Naruto estava expressando dificuldade em sua face, e Bi, que tinha conhecimento do nível do Naruto modo Kurama, percebeu que o Naruto estava sendo pressionado e tentou ajudá-lo. Aliás, ele estava recuando. Esse é mais um dos momentos em que os haters espalham mentiras fazendo a cabeça das pessoas inocentes. Mas eu tô aqui mostrando a realidade para vocês, usando o próprio mangá para isso. Uma das coisas que falam é que o Naruto estava na defensiva, o que é uma mentira. O primeiro ataque é literalmente o Naruto bloqueando um soco do Itachi, e o Itachi desviando um soco do Naruto, onde desviar a trajetória de um soco é tratado como superior a apenas bloquear. Tanto que no anime em Naruto vs Kabuto, o anime faz o Kabuto desviar os socos do Naruto. Isso para mostrar o quão superior era o Kabuto em relação ao Naruto naquele momento. E Naruto apenas bloqueou o ataque do Itachi, onde, como eu já mostrei aqui, bloquear com o braço um ataque mais veloz é extremamente comum na obra. Depois da primeira colisão, eles vão até o chão trocando golpes, como mostra o mangá com a linha de colisão de golpes, e após chegarem no chão, Killer Bee tenta acertar o Itachi com a Sama errada, enquanto Naruto tenta acertá-lo com o soco, mas Itachi recua. Portanto, essa do Naruto ter ficado na defensiva é uma mentira que te contaram para fazer sua cabeça. Eu convido todos a lerem o mangá e verem por conta própria. Tirem suas próprias conclusões, que é bem óbvio. Como qualquer hater médio do Itachi, eles tentam literalmente nerfá-lo de qualquer maneira. Então, também dizem que não teria o porquê o Naruto lutar sério. Mano, olha esse argumento. Qual o contexto que o Naruto tem? Que Itachi é poderoso e que ele é um Edo Tensei, portanto, não sente dor. Então, qual seria o motivo do Naruto pegar leve? Ele literalmente não sente dor. Simplesmente não existe motivos. Seria simplesmente mais fácil imobilizar o Itachi e conversar com ele, se fosse possível. As pessoas viajam tanto nisso, tanto os fanboys quanto os haters, como os que são manipulados, que
ignoram o que está na cara, para adicionar um achismo que nem base tem, como por exemplo ignoram que o Itachi estava nerfado pela forma Edo Tensei, nerfado em velocidade e força física, assim como qualquer Edo Tensei, e ele não estava usando o Mangekyo Sharingan, mas sim apenas o Sharingan, então ele nem estava na sua velocidade máxima. Ah, mas o Naruto não usou todas as técnicas dele. E o Itachi também não. Contra o Killer Bee e o Naruto, Itachi não usou Amaterasu, não usou Susanoo e não usou Tsukuyomi, nem mesmo o Mangekyo Sharingan ele usou. É extremamente comum os ninjas começarem no Taijutsu, e no Taijutsu, Itachi se mostrou até melhor mesmo nerfado. A única diferença é que o Naruto não usou o Shushin, que ele usou para desviar do Haikage, mas o Itachi também não usou Shushin. Não é comum os ninjas usarem Shushin em luta corpo a corpo, e de acordo com o Databook, o nível de Shushin é de acordo com o controle de chakra, e óbvio que a qualidade de chakra influencia nisso. Bijus tem uma qualidade de chakra muito boa, então quando o Naruto tá no modo Kurama, ele acaba tendo um Shushin mais veloz que sua versão base, porque o chakra do Kurama é mais poderoso, não tem a ver com quantidade. Itachi, além de ter um controle de chakra absurdo, também tem uma qualidade de chakra muito boa, pois o clã Uchiha tem a melhor qualidade de chakra, ficando atrás só do clã Otsutsuki, que tem chakra dos 6 caminhos. Segundo o Databook, colocar mais chakra no Shushin vai influenciar só no alcance dele. Quanto mais longe o ninja quiser ir, mais chakra será preciso. Outro argumento que usa é que o Taijutsu foi curto. Ao analisarem o mangá, haters dizem isso mais uma vez para manipular as pessoas inocentes, pois a realidade é que quase não existe Taijutsu no mangá de Naruto. A maioria, o anime inventa ou estende. Pain vs Naruto, 4 e 6 caudas no Taijutsu, é inventado pelo anime. No mangá, o Naruto vai da 4ª à 6ª cauda no mesmo instante. Vai para cima do Pain, ele usa o Shira Tensei e não dá certo. Ele bloqueia a Bijudama do Naruto e foge. Ou seja, no mangá é muito mais nítido a diferença entre os dois. Não teve aquela cena horrorosa que virou meme do Pain socando o chão e saindo água. Uma das lutas mais preferidas dos fãs é Itachi vs Obito, porque foi uma luta de puro Taijutsu. Mas adivinha, essa luta foi extremamente curta no mangá, principalmente o Taijutsu, que se resume em 4 golpes entre Kakashi e Obito. Depois Obito usa uma técnica de Katon e aí acontece uma colisão, que seria o 5º golpe da luta. Aí o Kakashi chuta o Obito para longe, que seria o 6º golpe, e quando o Obito vai se levantar, a luta acaba com o 7º golpe. Isso mesmo que você ouviu, a melhor luta de Taijutsu no anime para muitos. No mangá, ela só tem 7 golpes, e isso intercalando entre ninjutsus. Agora, sabe quantos golpes tiveram em Itachi vs Naruto? Temos o primeiro golpe da colisão, depois o Naruto desvia do 2º golpe do Itachi, aí trocam golpes até chegarem ao chão. Podemos contar 4 pelas colisões vermelhas e finalizando com o Killer Bee atacando junto do Naruto, mas Itachi desviando. 7 golpes, isso mesmo que você escutou. A luta que os haters usam para manipular suas mentes ao dizer que foi curto demais, tem os exatos 7 golpes que teve em Obito versus Kakashi. É assim que funciona o mangá de Naruto, não seja manipulado. Ou seja, o Itachi via feitos dentro do próprio mangá é superior ao Madara do Vale do Fim, tanto em velocidade quanto em força física. Isso pois, desde o início, Itachi já tinha um corpo muito poderoso, tanto que, mesmo Sasuke sendo reencarnação de Indra, assim como Madara, Sasuke era a segunda opção do Orochimaru. Itachi sempre foi a primeira opção, e Sasuke era muito novo. Você se engana ao querer colocar o Sasuke muito abaixo do Madara, pois Sasuke iria evoluir muito também, tanto que, se compararmos as versões crianças deles, chega a ser ridículo. Madara mal sabia arremessar pedras no rio, sendo ensinado por um Senju, enquanto Itachi superava as limitações até mesmo do Sharingan, ao ponto de acertar shurikens onde o Sharingan não era capaz de ver. Ele superou até mesmo a visão compartilhada do Rinnegan assim. Sasuke também tinha uma habilidade de shurikens muito melhores que as de Madara, que mal sabia arremessar pedras no rio. Saiba que o potencial do Sasuke era ainda maior devido a ser melhor que Madara desde novo, casando perfeitamente com a frase do Obito em relação ao Sasuke continuar evoluindo, prestes a superar o Nagato. Sasuke só tinha 16 anos no Shippuden. Itachi, que foi um prodígio muito maior que os dois e era a primeira opção do Orochimaru, obviamente teve um nível absurdo. Para terem noção, Minato é descrito como um gênio que nasce a cada 10 anos, enquanto em novel oficial, Itachi é apontado como um gênio
gênio que nasce a cada 100 anos, ou seja, 10 vezes mais raro que Minato. O corpo do Itachi era extremamente forte, era muito resistente, ele resistiu aos danos do Kirin, que apesar do Itachi ter usado o Susanoo para evitar um dano maior, quando o Kirin bate no chão, ele se espalha para todas as direções, assim como quando o Sasuke usa o Chidori Nagashi, ele bate a mão no chão e o Chidori se espalha para todas as direções. Devido a isso, o Kirin acabou adentrando por debaixo do Susanoo, que é aberto, desacordando assim o Itachi, onde o Susanoo é desfeito, pois ele estava inconsciente. Porém, ele rapidamente acorda e o manto da Akatsuki é completamente desintegrado. A roupa dele só não foi completamente destruída, pois seria anticlimático, mas Itachi resistiu ao dano de uma técnica que desintegrou a roupa dele. Isso que ele já estava bem cansado por causa de ter usado diversas técnicas e por causa da doença que já estava muito avançada. Madara não tem nenhum feito nesse nível, nenhum mesmo. Madara lutando contra diversos figurantes no Taijutsu não é nada para um nível Itachi, principalmente porque no mangá não chega a bater em nem 20 figurantes, enquanto Sasuke, no começo do Shippuden, que é canonicamente inferior ao Itachi, derrotou cerca de 500 a 1000 ninjas com a maior tranquilidade, sem tirar a vida deles e sem soar. Itachi era muito superior a esse Sasuke, e aí é que tá o problema. Itachi é superior fisicamente, e Madara não usaria algo extraordinário de imediato. Afirmo isso usando o próprio mangá de base. Gai no 8º portão foi um perigo e tanto que Madara afirmou que Gai quase tirou a vida dele. E o que Madara fez? Aceitou se divertir ao invés de apelar para o limbo, e podemos até mesmo usar o Hashirama e os 5 Kages de base. Vamos lá, o que representa mais poder para o Madara? Hashirama e os 5 Kages ou apenas um Uchiha que ele não conhece? Essa resposta é óbvia, mas mesmo Madara reconhecendo o poder do Hashirama e dos 5 Kages, o primeiro registro de luta que temos entre Madara e Hashirama é uma luta de Taijutsu no corpo a corpo, enquanto contra os Kages, Madara só decidiu usar o Susanoo perfeito no final. Ele preferiu bater de frente com os Kages do início, assim como foi com a Aliança Shinobi. Ele foi escalando usando técnicas depois, mas antes disso, ele saiu lutando com todos no Taijutsu. Ou seja, o Madara sempre vai preferir se divertir e ir para cima no Taijutsu. Ele só vai usar algumas técnicas poderosas, como o Susanoo perfeito, se ele reconhecer o nível do adversário, que é exatamente o que acontece contra os Kages. Ele reconhece o ataque em conjunto dos Kages e em respeito a isso, ele usa o Susanoo perfeito. Ou seja, esse é o Madara, você querendo ou não. Ele iria para cima do Itachi no corpo a corpo. E como o Itachi é mais veloz, Madara poderia até mesmo ser selado pela Totsuka nessa. Poderia até acontecer do Madara tentar se defender com o Susanoo, mas, como eu mostrei, ele só usaria o Susanoo perfeito se ele reconhecesse o nível do adversário antes. Então, se ele usasse o Susanoo, ele provavelmente usaria a forma esquelética, que é a base que temos ao analisarmos sua luta contra os Kages, que ele usa essa forma para se proteger da Tsunade. Mas como a Totsuka é intangível, ele seria selado mesmo assim, tendo seus movimentos restringidos e então selado. E claro, ele também cairia para o Amaterasu, principalmente ao se aproximar do Itachi, pois muita gente não entende como que o Raikage conseguiu desviar do Amaterasu. O que acontece na verdade é que o databook diz que o Amaterasu tem um limite de alcance de 5 metros. E o que isso significa? Na batalha do Itachi versus o Sasuke, Zetsu diz que o Amaterasu já nasce no alvo. Isso é dito em outro momento no mangá. Isso é muito importante, pois é uma informação canônica e não podemos simplesmente ignorar. Mas se já nasce no alvo, então como que o Raikage desviou? Por causa da limitação de 5 metros. O Amaterasu só vai nascer em alvos que tiverem dentro de 5 metros. Se o alvo estiver fora de 5 metros, o Amaterasu nascerá no seu limite de 5 metros e depois continuará um trajeto. Podemos ver isso facilmente em Itachi versus Sasuke, onde o Amaterasu nascia ao lado do Sasuke, que era o seu limite de 5 metros, o seguindo, e depois esse Amaterasu seguia um trajeto caindo na floresta. Quando o Raikage pressiona o Sasuke no chão e Sasuke usa o Susanoo para se proteger, Sasuke usa o Susanoo para se afastar para longe, ficando mais de 5 metros distante do Raikage. Infelizmente houve um erro de desenho do Kishimoto no mangá, pois em um quadro ele desenha eles
parecendo que estão perto demais, mas em outro quadro ele desenha eles como se estivessem longe, mas basta usar a lógica para saber qual é a certa. Sasuke sabia que o Raikage era veloz, então ele tinha que se manter distante, e o Susanoo é muito forte, então obviamente se ele se joga para longe com a força do Susanoo, ele vai para bem longe, e o Amaterasu já nasce no alvo dentro de 5 metros, se não nasceu no Raikage, é porque ele está fora de 5 metros, ou seja, o Amaterasu na verdade nasceu na frente do Raikage, no limite de 5 metros, e depois continuou o trajeto, possibilitando que o Raikage pudesse desviar, e acertando o samurai lá atrás. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, pois tem muitas coisas para serem comentadas que são bastante interessantes. Mas continuando, com o Madara se aproximando para lutar no Taijutsu contra o Itachi, ele entraria num campo de 5 metros, sendo assim impossível de desviar do Amaterasu, e sim, Madara de fato agiria assim. Quando Madara volta da dimensão do Kamui, já com seu outro Rinnegan, Sakura olha para o Naruto e Sasuke e, querendo se provar semelhante a eles, vai para cima do Madara. Ela chega até o Madara, aplica um soco, mas o Limbo bloqueia. O ponto é, confiante em seu poder, Madara deixou com que Sakura chegasse até ele, o que seria um total problema se no lugar do soco da Sakura fosse a Totsuka. Isso também acontece com o Onoki novo, onde o Madara luta de pertinho e se segura. Madara se segurou tanto contra o Onoki novo que o Onoki nem sabia seu real poder, descobrindo só na Quarta Guerra, onde Madara ainda responde dizendo que tipo de adulto usa seu máximo contra uma criança. Ou seja, esse é o Madara, e se Onoki usasse o Jinton nele ali, teria acabado. Se ele faz o mesmo com o Itachi, ele seria empalado pela Totsuka. Sasuke já usou o Amaterasu para evaporar o aço. O corpo do Madara não é mais resistente que o aço. Aqui não vai ter o nerf do anime. Estamos usando a técnica e o poder de todos no máximo. Madara seria derrotado ali mesmo. O Amaterasu tem a condição de nunca largar o alvo durante 7 dias. Madara ou seria completamente destruído de imediato, ou entraria em desespero, ou ficaria inconsciente, que é o que acontece com Obito, Nagato, Karin e Hachibi. Amaterasu. E inconsciente, ou no total desespero, Madara não teria condição de lutar, sendo selado pela Totsuka. E em todo esse processo, Itachi não teria gasto 1/10 de todo o chakra que ele usou contra o Sasuke. Tem muita gente que fala que o Itachi pode usar 3 disparos de Amaterasu e já fica sem chakra, mas isso é mais uma das mentiras espalhadas por aí sobre o Itachi. Como qualquer técnica elemental, quanto mais o Itachi cria, mais chakra ele irá gastar. Podemos usar o Kisame como exemplo, que justamente por ter muito chakra, ele criava muita água. Itachi não precisa criar um Amaterasu para cobrir todo o corpo de um ninja, basta acertar o peitoral ou a cabeça. Ele precisaria criar pouca chama para isso, gastando pouco chakra. Além disso, o Amaterasu se espalha rapidamente, assim como aconteceu com o Obito contra o Katon do Sasuke. Itachi criou tanta chama que ele poderia dividi-las para acertar uns 100 ninjas facilmente. Lembrando que quanto maior a chama, mais chakra gasto. Quando olhamos o painel do Amaterasu contra o Katon do Sasuke, podemos ver a quantidade absurda de Amaterasu que tem ali, e poderiam ser usadas para fazer diversos mini disparos. Ou seja, essa limitação que inventam é um completo mito. Itachi exagerou do uso do Amaterasu naquela luta propositalmente, pois não tinha a intenção de ganhar. Ele estava forçando o Sasuke e se forçando, e o vencedor dessa batalha é o Uchiha Itachi. Literalmente tudo aponta para isso, os feitos, a forma como se portam. Quem ignora isso ou é fanboy ou é facilmente manipulado. Muita gente se prende ao título que Madara teve no mundo, a fama. Mas olha só, o terceiro Raikage foi conhecido por ter lutado contra 10.000 ninjas, mais uma das lendas das antigas. Porém, o mundo Shinobi evoluiu e Sasuke no começo do Shippuden, sem esforço, sem a intenção de tirar a vida e sem usar o poder da marca, derrotou cerca de 500 a 1.000 ninjas. Portanto, é
fácil imaginar que se ele lutasse com tudo, usando a marca, ele derrotaria mais de 10 mil ninjas, sendo que o terceiro Hokage não conseguiu derrotar 10 mil, ele apenas lutou contra eles, e esse Sasuke era inferior ao Itachi. Em Naruto é trabalhado que a próxima geração sempre supera a anterior, e como prova disso, o Hokage que um dia enfrentou 10 mil ninjas foi derrotado por apenas um clone do Naruto, e sem usar sua transformação mais poderosa, que é o modo Kurama. Kabuto tratou Madara como sua carta secreta justamente pela fama do Madara, tanto que Kabuto pede para Madara mostrar o que ele realmente era capaz, já que Kabuto obviamente não sabia. Ele reviveu Madara apenas pela fama que ele tinha, enquanto como Itachi tinha o ideal de Hokage das sombras e agir pelas sombras, ele acabou não criando tanta fama sobre o seu real poder, e isso fez com que, diferente do Madara, onde Kabuto o tratou como um troféu, Kabuto subestimou o poder do Itachi justamente pela falta da mesma fama, e o próprio Kabuto afirma ter subestimado o Itachi, e que ele estava realmente em outro patamar em relação aos outros. Portanto, se você nega esse resultado óbvio, ou é porque você é fanboy, ou é porque sua mente foi muito bem manipulada. Além disso, Kabuto também tratou Madara como sua carta na manga por saber que ele era o cabeça de todo o plano, ou é porque você se prende muito a essa questão da fama. De qualquer modo, eu sinceramente convido a todos a lerem o mangá. Por favor, leiam o mangá, onde não tem erros igual no anime. Se você duvida de mim, não vá assistir outro youtuber que diz o que você quer ouvir. Para de querer ouvir o que você quer ouvir. Busque a verdade. Leia o mangá. Isso só vai doer se você for fanboy, mas você não vai ser fanboy para sempre. Um dia ou outro, você terá que tirar a criança de 12 anos de dentro de você. Cresça. Itachi foi o vencedor. Tchau. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreva no canal Nação Anime e curta nossos vídeos. Do-de-do-do, 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 do-de-do-do.